Olá, meu nome é Matheus Maia e esse é o canal Liderança Relacional. Vídeos edificantes para abençoar a sua vida e a sua liderança. Fique comigo, pois hoje vamos falar de mais um perigo associado ao coaching. Bem-vindo, você que me acompanha, muito obrigado por nos seguir. Eu peço que você ore por mim, ore pela nossa equipe, para que Deus nos dê inspiração e capacidade de pesquisar para trazer sempre um conteúdo rico e relevante para você a cada semana. Por favor, deixe também registrado aqui um comentário. Escreve algo se você gostou, uma crítica construtiva. E antes de falar do tema de hoje, você que não se inscreveu, por favor, se inscreva se estiver gostando. Clique aí no joinha, compartilhe o vídeo e marque o sininho. Na última semana eu tratei sobre mais um perigo imerso no coaching e em muitas disciplinas modernas, o humanismo. Algo letal para nós que somos cristãos, porque o centro do evangelho verdadeiro é Cristo. Nossa vida não se trata do homem, mas de Cristo. Mas nem por isso nós vamos desprezar a ciência, pelo contrário, nós precisamos usá-la com a cosmovisão bíblica, com os valores do reino, do qual o centro é amar a Deus sobre tudo e uns aos outros como a nós mesmos. Eu quero mais uma vez deixar claro que eu não sou coach ou master coach, não estou vendendo curso de coaching, mas eu considero que o uso desta ferramenta, assim como de qualquer outra, sem influência de ideologias que vão contra a fé cristã, são de grande valia para a humanidade. Então vamos falar de mais um perigo nesses dias maus, nesses dias selvagens, dias de, como diz Paulo a Timóteo na versão A Mensagem, versão parafraseada da Bíblia, virão dias, Timóteo, onde as pessoas serão alérgicas a Deus, viciadas em sexo e amantes do dinheiro. E Paulo estava certo. Esses dias chegaram. E é aí que entra o perigo que eu vou falar hoje, o individualismo utilitário. Uma definição de Carl Tangen. Ele fala sobre como integrar o coaching de vida e a teologia prática sem perder a nossa integridade teológica cristã. Se vocês quiserem essas referências e bases para um estudo mais amplo, mais profundo, podem encontrar no meu livro O Coaching como Ferramenta da Liderança Relacional. Então vamos então para essa definição, a definição desse termo, né? Primeiro a gente precisa desassociar esse termo, porque ele está em duas palavras, né? O que é individualismo, então? É professar a sobreposição do valor dos direitos individuais em detrimento do direito coletivo, do grupo, da sociedade. Em termos pessoais, é aquela pessoa egoísta que sempre se coloca em primeiro lugar em relação aos demais, que só pensa em si mesmo. E Tangen, então, acrescenta mais um elogio a esse egoísta, né? Afinal de contas, se tiver que xingar, xinga com classe. É o individualismo utilitário, ou o egoísmo utilitário. Essa palavra utilitário, ela está associada ao partidarismo, ou aquilo que é partidário, né? Vai além de pensar só em si mesmo, de não querer fazer as coisas, né? Mas é uma atitude que sempre está perguntando, né? O que eu vou ganhar se eu fizer isso? O que eu vou ganhar se eu fizer aquilo? Né? Só faz se beneficiar aos seus interesses. Isso fica bem claro quando a gente olha para as câmaras municipais, Câmara Federal, assembleias estaduais, tribunais, conselhos de classe, sindicato, Senado, e aí vai. Por que fica bem claro? Porque boa parte daqueles que estão ali só fazem se for beneficiar o seu partido, a sua classe. Caso contrário, eles não se importam, não se movem, não tomam parte, mas até votam contra e atrapalham algo que seria bom para todo mundo. E as discussões ali acabam se tornando um circo, uma vergonha. Mas será que isso também não está presente nas nossas vidas, nas nossas igrejas? Sim, está. Por quê? Porque a igreja é feita de pessoas, né? E nós queremos hoje abordar isso associado ao coaching. Como a discussão aqui, né? É o coaching à luz, né, do evangelho, da teologia cristã. Nós vamos falar como que esse individualismo utilitário se associa à prática dessa ferramenta. Esse autor que eu citei, né, o Tangen,
ao falar da PNL, a programação neurolinguística, ele afirma que a influência da PNL pode indicar uma ameaça às qualidades da individualidade sadia, se prevalecer o individualismo utilitário. O porquê disso? Pois o poder do capitalismo, de mercado, pode muitas vezes invadir esse ambiente eclesiástico, colocando a perder os modelos de mentalidade baseados em valores cristãos, quando eles são trocados por padrões baseados no sucesso comum. O que você entende por sucesso? Isso vai deliberar suas decisões, vai definir o tipo de vida que você vai levar. Se o sucesso para você é ter, é conquistar antes de todos, é acumular, é ser visto, a sua vontade de ser feita, com certeza o trabalho do coaching vai servir a uma pessoa egoísta e utilitária. O coach, então, ele vai precisar questionar o seu coachee, o seu acompanhado, os seus valores, se o caminho a seguir vai ser benéfico para ele. Por que disso? Porque nenhum sucesso financeiro, profissional, relacional justifica quebrar os mandamentos de Deus, de separar do seu cônjuge, de abandonar os seus filhos, de prejudicar alguém, de ter produtividade e lucratividade pisando nas pessoas. Quando avaliamos os propósitos da pós-modernidade, o individualismo utilitário tem sua afinidade basicamente com o entendimento econômico da existência humana. Ou seja, a vida humana nessa era é um esforço de indivíduos para maximizar seus próprios interesses e não do grupo. Seria como perguntar, como eu falei, o que eu vou ganhar com isso? Ou por que isso me interessa? Como que isso vai ser interessante para mim? E esses interesses estão normalmente ligados a uma mentalidade de sucesso segundo padrões capitalistas. O tipo de pensamento do individualismo utilitário é marcado por algumas imagens, como aquele líder organizacional bem-sucedido, o empreendedor individual e também o cidadão independente. Por que não dizer o pastor bem-sucedido, pastor daquela igreja grande, pastor com 1000 membros, como se tudo fosse centrado no homem, como se o pastor fosse dono da igreja. O individualismo utilitário, ele representa os desejos bem comuns do cidadão moderno, que muitas vezes se dirige à igreja evangélica com essa mentalidade, buscando a realização dos seus próprios interesses e não do próximo, muito menos da vontade de Deus. Com o crescimento do coaching no meio cristão como ferramenta para apoiar e dirigir pessoas em busca do que desejam, muitas vezes podem haver desejos egoístas baseados no individualismo, que estão em desacordo com o padrão de Deus, não é mesmo? Quando se fala sobre desejos, é importante distinguir que eles podem refletir também a vontade de Deus, pois nem todos os desejos são frutos de uma ambição egoísta. E como então ter desejos segundo a vontade de Deus? Eu quero ler um trecho do livro, O Coaching como Ferramenta da Liderança Cristã. Aqui diz assim: uma das maneiras de conhecer a vontade de Deus é pelos desejos do coração, não os desejos do próprio ser humano, mas aqueles que o Espírito Santo coloca dentro dele, e desse modo ele é convencido de que está agradando a Deus. Quando Deus está no controle da vida do ser humano, ele também controla seus desejos, mas para isso acontecer é necessário desenvolver um coração por Deus, de maneira que os desejos do homem mudam e começam a se harmonizar com o coração de Deus. Sabe, por isso, o cristão precisa ganhar tempo lendo, meditando, aprendendo, a interpretar e obedecendo humildemente a palavra de Deus. Baseando-se em 2 Timóteo 3, 14 a 17, nós podemos dizer que a palavra de Deus foi dada para o aprendizado, para a repreensão, para a correção e a instrução na justiça de todo homem. Logo, a Bíblia é a mensagem direta de Deus para o ser humano. A cultura do individualismo presente na sociedade moderna está desconfortável com as ordens bíblicas de servir uns aos outros, submeter-se aos outros, abrir mão de direitos para o bem maior do grupo e ser humilde diante dos outros. A ordenança de Cristo aos seus discípulos é clara: amem uns aos outros. A Trindade é um testemunho eterno da unidade de Deus. A igreja primitiva era um movimento face a face, reunindo-se em casas e multiplicando a vida de Deus por meio da comunidade. Sabe, quando nós
pensamos na crise de caráter que vivemos, nós podemos decidir se queremos continuar cegos e surdos, indiferentes e passivos, ou se como cristãos vamos dizer como Abacuque, um profeta que questionou muito a Deus, talvez como nenhum outro, mas que quando viu que os dias eram maus, ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Eu entendo que qualquer mudança precisa partir de nós. Acho que essa é a melhor decisão a ser tomada com o livre-arbítrio que Deus nos deu. Quando nós sujeitamos a Ele e pedimos que esse meu alimento não seja mais baseado em conceitos egoístas e independentes do mundo, mas que meu alimento seja fazer a tua vontade. Vamos orar nessa hora. Senhor, eu te peço, toca em cada coração nessa hora, que cada pessoa que me assiste seja tomada da visão do Senhor. Sabe, tem uma visão de amor e que a mesma visão cure a sua vida, porque a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor nos chamou para viver relacionamentos sadios, ó Pai, tanto com o Senhor, mas também uns com os outros. Sabe, não é o teu propósito que nós acumulemos nada, que nós vivemos apenas para nós mesmos, mas que nós possamos dividir. Sabe, o que nós acumulamos estraga com o tempo, suga as nossas energias, sabe, toma o nosso tempo. Ah, Deus, é por isso que a tua palavra diz: é melhor dar do que receber. É melhor obter sabedoria do que o ouro. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Que o Senhor hoje tire de nós todo egoísmo, todo egocentrismo, todo individualismo utilitário. Que possamos parar de pensar só em nós mesmos e viver uma vida centrada em Cristo Jesus, submetendo-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, amando-nos uns aos outros. Que assim seja a nossa vida a partir de agora, no nome de Jesus. Queridos, muito obrigado por me acompanhar. Fique comigo, na próxima semana nós vamos lançar mais um vídeo falando de mais um perigo sobre o coach ou ligado ao coach. Sua é a vitória em Cristo Jesus na liderança.